So let's start our English class. Sétimo ano A. Today it's June 25. Estamos já em 25 de junho, quase acabando mais um mês. Uma aluninha aqui chegando, vou tomar nota. E nós vamos hoje iniciar o chapter number 8. Então, nós vamos começar aqui com o capítulo de número 8. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar com um vocabulário muito legal chamado celebrations, né? Que se tratam de comemorações, celebrações. Quando a gente está no Fundamental 1, geralmente a gente fica naquele vocabulário somente tratando de nome das datas comemorativas, né? A gente fala Natal, Christmas, Páscoa, Easter. Aqui nesse nosso material ele é muito bacana porque ele vai além do vocabulário com alguns aspectos culturais para a gente conhecer, né? E também vamos, pessoal, no capítulo 8, trabalhar com o ponto gramatical do simple past, né? No capítulo anterior nós vimos o verbo to be no simple past, então o verbo ser e estar no simple past. É isso aí que vai cair na nossa atividade avaliativa, tá? Então, teacher, o que eu vou estudar para atividade avaliativa? Vou estudar o simple past do verbo to be. Okay? E hoje a gente vai começar a tratar um pouquinho do simple past, mas com os regular verbs, com outros verbos que não são o to be e tem um formato regular. O que é isso? Algo que segue uma regra. Ok? Muito bem, pessoal. Let's open our books to page number 68. A gente vai fazer essa primeira página que é mais um bate-papo do que um estudo. E ele traz um novo vocabulário relacionado aí a celebration. So let me put it here on the virtual board too, and we can follow together. Então temos aqui, ó, celebrations. Eu tenho aqui uma grande imagem de uma comemoração famosa. Eu acredito que em todos os países do mundo as pessoas celebram essa festa. Que festa seria essa? Alguém sabe? If you know in English, you can say in English. If you don't know, you can say in Portuguese. What kind of celebration is this one? Ano Novo. Yes, Esther. And we say Ano Novo in English. We call this New Year. Yeah? So you say Happy New Year. Yes? And on activity number 1, como eu havia comentado agora logo no início com vocês, o foco não é tanto a gente falar assim sobre as datas, os nomes das datas. Eles vão fazer a gente refletir sobre celebrações e motivos para nós celebrarmos. A question one, pessoal, é algo bem particular, não tem certo nem errado, então cada um vai assinalar aquilo que entende como importante. O que nós vamos fazer então, teacher? Por que fazermos exercícios? Porque nós temos palavras aqui muito interessantes que fazem relação com celebrations. Então ele pede aqui pra gente, in your opinion, which words represent reasons to celebrate? Então, na sua opinião, algo particular, quais dessas palavras representam razões, motivos para que nós celebremos? Check the ones that apply to you and write 2 more reasons of your own. Então, ele pede para a gente assinalar aquelas que vocês acham que são válidas como ações para celebração, motivos para se celebrar. E, se possível, ali onde tem os 2 xizinhos, adicionar mais 2 outras opções. Então, como é que nós vamos fazer? Vocês vão ler as palavras e assinalar aquelas que vocês consideram um bom motivo para que nós celebremos, ok? Durante a leitura de vocês, quem não souber alguma palavra, eu quero que você abra o seu microfone para perguntar, ok? Ou pode ali mandar pelo chat, ok? Porque você vai falar, Titi, como é que eu vou assinalar algo que eu não sei? Então, tem algumas palavras que são bem similares à língua portuguesa, outras nem tanto. Então, dá uma olhadinha lá, se houver alguma palavra que você fala, ixi, essa aqui eu não conheço, não sei o que é.
Então, você pode abrir o microfone e perguntar, ok? Tem gente no chat aqui, deixa eu só abrir. Meu chat, às vezes ele vai, às vezes ele não vai. Vou ver se ele aparece de novo. Ele piscou e vazou. Vou fechar aqui, daí eu abro por este caminho aqui, enquanto vocês fazem. New Year, yes? Ano novo, ok? Então, nós temos ano novo aqui. Alguma outra palavra diferente que vocês falem, teacher, essa aqui não conheço, não sei o que se trata. Nobody? Então, se tá todo mundo afiado, vou perguntar, hein? Bora lá. Amanda, say me one reason to celebrate. One. Which option did you check? Say one reason. Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone. Vamos lá no chat, nós temos birthday, yes, aniversário, geralmente. Ontem foi aniversário da minha filha, a gente fez aqui em casa mesmo, né? Não tá dando para fazer festa, fizemos só com o pessoal aqui de casa, daqui do condomínio, algumas crianças que já estão aqui, como vocês, diretão em casa, né? Outro motivo ali que nós podemos considerar como uma celebração. What other option do we have? Radassa, which one did you check? Teve alguma que você assinalou? Pode ser mais do que uma, tá? Nossa, Radassa, você mandou muito bem. Em inglês a gente fala assim, ó, you rock. Mandou bem. Life, people. Eu ia chegar nesse ponto depois de vocês falarem todas aquelas que são mais óbvias, sabe? Gente, às vezes, ainda mais, né, nesse momento todo que nós estamos passando, a gente procura, então, para fazer uma festa, para comemorar, você está comemorando Natal, aniversário, ou, sei lá, alguma data especial, e nem sempre é isso, a data do life, a vida, né, celebrar a vida, gratidão a Deus que nós estamos vivos, vencemos mais um dia. Inclusive, a gente tem até essa palavrinha aqui, lá embaixo, na primeira coluna. Gratitude. Ok? Muito bem. Alguém mais gostaria de compartilhar sobre essas palavras? Alguma que você assinalou? Eu chamei, acho que umas 2 ou 3 alunas. Nobody else? No? So, let's go to the second page here. We have here great celebrations around the world. Então, agora a gente vai um pouquinho além, falando sobre festas que existem comemorativas ao redor do mundo, around the world. Ok? Como é que nós vamos fazer isso, teacher? We're gonna match the pictures with each paragraph. Então, você vai olhar aqui as figuras, ok? E vai associar as figuras com o parágrafo. Às vezes você pode falar, eita, teacher, mas é um texto quase. Como é que eu vou entender? I want that you focus on the words in bold, ok? Então, vocês vão focar ali nas palavrinhas in bold, em negrito, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, tenho aqui, ó, The Festival of Lights. Primeira expressão que está em negrito. Qual será que é a imagem que melhor representa essa festa? A B. Yes, letter B. Quem foi que falou bem baixinho a B? Eu não vi o quadradinho brilhar, não consegui reconhecer. Foi João? Foi? Isso aí, Ju. Eu tenho aqui o segundo parágrafo, ó, The Holy Festival. Isso aqui não dá para a gente saber muita coisa através do nome da festa, né?
mas a gente pode depois caçar algumas palavras aqui, ó. Lá embaixo, nesse parágrafo, fala, ó, people through colorful powder. Colorful powder, coisas muito coloridas. Powder é tipo assim um fermento, uma massinha, uma farinha assim que se passa nas pessoas. Ok? Then the third one I have carnaval. Qual será que é a figura que melhor representa o Carnaval de Veneza? Ah, No. Venice Carnival, it's fancier than us. Ele é mais assim, mais rebuscado do que o nosso. Carnaval de Veneza, as pessoas, they wear mask. A Tcharam. letra B, professora? Letter D. Very good, letter D. And the last one, the Day of Dead. Dia dos Mortos. Oh my God, que sinistro. What a picture. Letter C, João. People, do you remember a move? That is a move that it's very Você já tem que começar a separar. Não, mas estava separado. Eu falo deixasse num canto seu. Okay. That is a move that is very famous, and it's talk about a cultural celebration. In Portuguese, the name of this movie is A Vida é uma Festa. Alguém já viu esse filme? Já viu, Esther? E você sabe sobre qual dessas celebrações que ele fala? Você conseguiu identificar? mais ou menos. Bem, para menos do que para mais. Sobre o que fala o filme A Vida é uma Festa? Você lembra o assunto? Onde que acontece? Que país que acontece? A vida é uma festa, parece que acontece no México. E tá no dia dos mortos. Isso! Aí um menino, eu não lembro como, vira um semi-morto, que não tá completamente morto. Aí a família dele, que já tá morta, ajuda ele a voltar pro mundo real. Aí, quando ele volta, ele dá mais importância para a família. Isso, Sté, essa aí, lá no México, essa festa aqui, ó, é uma festa assim que é de acordo com a cultura deles, não tem muito a ver, às vezes, com as nossas crenças, né? Mas culturalmente falando, tem a ver com a origem ali da cultura mexicana. Ó. Ele fala assim: The Day of Dead is celebrated in Mexico between October 31st. Então, é lá no México, lá entre dia 31 de outubro e November 2nd e 2 de novembro. Mexicans remember and honor their dissident loved ones. Então, eles fazem que nem no filme, eles fazem uma honra às pessoas que já morreram. Fazem tipo uma homenagem para eles, ok? Muito bem, pessoal. Então, baseado nisso, vamos ver se eu consigo digitar para não ficar muito feio aí. Para quem está chegando agora, então nós temos the Festival Lights, letter B, yes? B. The Holy Festival, yeah? It's letter A, ok? Então, que festa que é essa, teacher? Olha, essa aqui eu vou falar para vocês que eu não conhecia, eu aprendi aqui com o SAS também. É uma festa que acontece na Índia, de uma religião chamada hindu, ok? Eles celebram durante toda a primavera, isso, ok? Chamada também de Festa das Cores. Then we have the Venice Carnival, que é a letra D. Como eu falei para vocês, não tem nada a ver com o nosso carnaval daqui, que eu nem gosto do carnaval daqui, eu acho muito feio. O de lá eu acho que eu gostaria de participar, porque assim, as pessoas se vestem com roupas como se fossem reis e rainhas, eles vestem máscara, é uma coisa bem bonita, assim, sabe, de ver. Ok, and the last one we have a letter C, ok? Que é esse último que nós falamos, the Day of Dead. Ok, pessoal? Very good. Então, dessa parte de início de estudo de vocabulary related to the celebrations, nós vamos fazer essas duas páginas iniciais, ok? E agora, no restante da nossa aula, segundo tempo,
Exatamente, concordo com tudo que o Thiago está colocando aqui no chat. Que aqui é feio, né? Tem muita bebida, polícia, ixi, dá um monte de rolo, é verdade. E aí eu vou aproveitar para a gente começar então a Language Arena, que é essa introdução ao Simple Past com regular verbs, ok? So now we're gonna skip some pages, vai dando ali uma virada nas páginas do seu livro e nós vamos para a seção da Language Arena, que é a page number 74, ok? Gente, o povo tá chegando e eu tenho que anotar também aqui a coisa de louco. Eu tô assim, tipo um polvo, entendeu? Tentando dar aula. Anota nome, vira a página. Ai, ai. Ok, excelente. Verdade, né, Esther? É verdade, eu não minto. Eu até bagunço e dou risada, mas eu não minto porque eu sou crente. Muito bem, people. So, para quem está chegando agora, a teacher passou aqui as primeiras 2 páginas. Nós conversamos um pouquinho sobre celebrations. E eu estou indo agora em direção ao Language Arena, que é o foco da gramática, que é bem importante a gente trabalhar com isso durante as aulas online para que vocês conheçam, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Consider the sentences from the blog posts on Insights and answer the questions. Então, eles têm aqui uma frase que eles retiraram da seção do livro aqui de Insights, ok? E ele vai nos pedir para reconhecer o que está sendo trabalhado nessa estrutura aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Some fellow students and I decided to travel from Chan to Julian from the festival. And the noise started to get annoying. Eu tenho 2 palavrinhas em bold. Decided and started. Ok? Olha lá, o verbo decidir, que é o verbo to decide, e o verbo start. Só que aconteceu alguma coisa aqui no finalzinho desses 2 verbos, né? Se fosse falar ele no infinitivo, eu falaria, né? To start. Ou falaria to decide. Yeah? Muito bem. E aí, o que está acontecendo aqui? Gente, tá chegando a gente do meio para o fim agora, Jesus, me ajude. E aí eu paro de novo aqui. O polvo, a cobra polvo. Como é que era aquele desenho que eu transformava nos bichos daí? Olha lá. Parei, hein? Parei. Vocês me ajudam. Vou arrumar um co-host para me ajudar a colocar o pessoal para dentro da sala. The sentences indicate. Esses 2 verbos aqui, ó. Eles estão indicando o passado ou o presente? Olha o chat bombando. Past. Isso aí, a Radassa e a Esther mandaram aqui, ó. Past. Muito bem. How is the verb tense formed? Como é que esse verbo é formado? Ok? Fill in the blanks with ed or d. Então, ele quer que a gente preencha aqui essas lacunas com ed ou com d. Base form the verb plus... Olha lá, para formar started, eu coloquei o que a mais ali na palavra? Do verbo start. Coloquei o ED. O ED. E olha eu, que doida, gente. Coloquei o T. Muita calma nessa hora. ED. That's it. And the other one, decide. Já acabava com E. Então, o que eu acrescentei para ir para o passado? D. Só isso. Muito bem. Então, os verbos regulares são verbos que seguem regras para que nós os usemos no passado, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com a estrutura afirmativa do passado para os verbos regulares, ok? Eu tenho aqui um quadro. Entretanto, todavia, a Teacher Sabrina trouxe uns slides aqui para que nós possamos entender isso um pouquinho melhor. Então, eu vou fechar aqui o nosso livro e nós vamos passar para os slides. Deixa eu só dar um cheiro aqui no chat, ok? Gente, Thiago quer se comunicar. Tá bom, Ti, fizemos páginas.
70, ele quer tirar dúvida. Não, tia, a teacher pulou e hoje a gente está trabalhando com vocabulary e também com language arena, que é a gramática, tá? Então, durante a aula online, nessa aula, eu estou usando para fazer vocabulário e gramática. Tem aulas que eu pego para a gente fazer listening também, eu tenho tentado intercalar isso um pouco no roteiro, beleza? Muito bem, people. So, let's check our slides. Teacher Sabrina is here and I'm gonna to include my slides and share them with you. Então, eu fiz uns slides. Vocês podem printar a tela. Para quem sabe printar a tela. Se você está no PC, no meu tem aqui um comando que eu aperto. Insert, Print, que está lá em cima, e mais a tecla FN. As duas teclas estão em azul. Ou às vezes no seu computador é diferente. Mas também você pode depois assistir essa aula no YouTube, ou eu vou mandar o link para a coordenação compartilhar no grupo com vocês desses slides, tá bom? Se você não conseguir printar. Muito bem, people. So, today we're gonna talk about regular verbs, yes? Regular verbs in the simple past. Então, para nós falarmos aqui sobre o passado simples, é aquele passado que já acabou, não tem como eu voltar atrás, tá? Por que você está falando isso, teacher? Porque no inglês eu tenho outro tipo de passado que vocês vão estudar lá no 9º ano, mais ou menos, ok? Que é o present perfect, tem nome de presente, mas é passado. Então, o simple past é aquele passado que já findou. Por exemplo, se eu falar, eu comi arroz ontem. Ontem já acabou, tá? Então, é simple past. Então, vamos ver aqui algumas regras sobre a formação dos verbos na forma regular do passado. So, we have here, people. Okay. All regular verbs add ed in the simple past. Então, todos os verbos que são regulares, por isso nós precisamos conhecer os verbos, eles se acrescem aqui ed no final, ok? Tiago, você está com o microfone funcionando? Tá? Não? Se você tiver, abre o microfone e lê para mim esse primeiro exemplo, por favor. He at football last Sunday. Last Sunday, ó. Então, ele jogou futebol nesse caso aqui, ó, gente, é o futebol americano. Futebol igual a gente joga aqui no Brasil é soccer, tá? Last Sunday, domingo passado. Então, essa palavrinha aqui, last, sempre que você vê essa palavra, você sabe que você está usando o passado simples, o simple past, porque já foi domingo passado, ok? Não tem como eu me referir a algo que começou e está até agora, ok? Segunda frase aqui, vamos ver. Amanda, consegue abrir o microfone para ler? Acho que está fechado seu microfone. No? Diz assim, ó. He cooked lunch last week. Mesma coisa, ó. Acrescentei o ed aqui. Ok? Muito bem. Let's go ahead. Tem uma regrinha especial aqui para os verbos regulares, ok? Então, se esse verbo ele termina com uma consoante, ele tem uma consoante ali com um Y, ok? Eu vou trocar esse Y por IED, ok? Por exemplo, o verbo dry, ele é DRY. Eu vou cortar esse Y e vou usar IED. He dried the dishes after dinner.
ok? Ele secou, to dry significa secar, as louças depois do jantar, ok? Então, tem uma consoante e aí eu tenho o Y. Outro exemplo, que é um verbo mais famoso para todo mundo, vou colocar aqui em cima, acho que ele não deixa eu colocar em cima do slide, é o verbo, come on, cry, chorar, tá? Vamos dizer que a teacher estava triste ontem e eu chorei, então eu vou trocar o Y por IED, ó, I cried, quando? Ontem. Ontem já acabou. Yesterday. Então, também é importante eu conhecer essas palavras como yesterday, last. Ok? Very good. What else, teacher? O que a gente tem mais aqui? Ok. Nossa, pulou meu exemplo forte agora, Brasil. Pula, 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 pula. Muito bem. Ok, e aí eu tenho a última regrinha do Simple Past no regular. É o que eu chamo de sanduíche consoante, vogal consoante. Então, quando uma palavra ali, ela trabalha com a formação de uma consoante, uma vogal e uma consoante, na consoante final, eu vou dobrar essa consoante antes de adicionar o ED. Ok? Para formar o Simple Past, ok? Quais são as exceções dessa regra de consoante, vogal, consoante? Palavras que terminam com W ou com X, ok? Vamos ver aqui. Olha lá, eu tenho o verbo jog, ok? Que é tipo dar uma corridinha ali. Ele é um sanduíche consoante, vogal, consoante, ó, J-O-G. Então, eu dobrei o último G e aí eu acrescentei o ED. He jogged yesterday morning. Ele deu uma corrida, então, ontem de manhã, ok? Muito bem. O que mais, teacher? Vamos em frente que atrás tem gente. E agora alguns exemplos. Nós vamos fazer algumas atividades juntos. Se eu não te chamar, você pode também abrir um microfone para participar. Nós também estamos dentro da nossa avaliação contabilizando aí a participação de vocês aí da sua casa, ok? So, olha lá, pessoal, eu quero falar sobre algo que aconteceu last Monday, segunda passada. E eu vou usar o verbo to clean, que é limpar, ok? Então, eu limpei o meu carro segunda passada. Qual que é a opção correta aqui? O que vocês acham? I cleaned the first one or I cleaned the second one? Pode mandar no chat também, se você não quiser falar. Às vezes eu demoro um pouco para abrir, porque quando eu estou com tela aberta, ele me barra aqui. Eu vejo ele piscar e aí ele me barra. Eu vou disponibilizar, Radassa, os slides, vou mandar o link para vocês. Vocês podem passar no caderno depois, tá? Se quiser usar para estudar. Que aqui, se eu for parar eles todo para copiar, a gente demora muito. Eu mando o link, aí depois vocês podem passar no caderno, ok? Para poder estudar. Cleaned, Radassa, isso mesmo. Por que, teacher, não é o segundo? Porque, ó, aqui não é o verbo to clean, ó, ele não é consoante, vogal, consoante. Então, o certo é somente acrescentar o ED, ok? Muito bem. Next one. Some examples. Cleaned, yes. And what about this one? When they didn't win. Ah, gente, tem que saber perder, né? Eles choraram quando eles não venceram. Qual que é a alternativa correta? A primeira ou a segunda? O que você acha, João Lucas? Olha lá a regrinha do Y com a consoante. Como é que eu vou formar? Olha lá a regrinha, Radassa. Olha lá, eu tenho um Y e eu tenho uma consoante antes dele. O que vai acontecer com esse Y?
Vou manter o Y. Quando eu tenho um Y... Corta alguma coisa. Isso mesmo, eu corto esse Y e eu acrescento IED. Muito bem. Isso aí, a Radassa mandou a de baixo, né? Cried, olha lá. Tá? Então, se eu tenho um Y e antes desse Y eu tenho o consoante, no caso a letra R, eu tiro o Y e coloco o IED. Cried, ok? Mais uma lá para a gente testar. He, blá, 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 a new star with his telescope. Então, ele descobriu uma nova estrela com o telescópio dele. Qual que é a maneira correta aqui? A primeira ou a segunda? O que você acha? A Gabi Bezerra tá aí com a gente? Tem gente no chat participando bem. A Daça acha que é a segunda. Regra geral, pessoal, para os verbos regulares é somente acrescentar o ED. Se já acaba com E, eu vou colocar só o D. Tá? Então, precisa dobrar aqui, ó, o R, ó. Consoante, vogal, consoante. Aí você vai falar, teacher, é esse aqui, porque é consoante, vogal, consoante. Mas nós temos uma exceção aqui para essa regra. É o som da palavra. Okay? Quando eu falo assim, ó, discovered, discovered, e ali no início da palavra ela é mais forte, eu não dobro nada, não. Ok? Então, eu sigo aqui normalmente sem dobrar. Então, tem algumas palavras que a gente fala que são pegadinhas, ó. Discovered, discovered. O início forte da palavra, a sílaba tônica está no início aqui da palavra, então eu não vou dobrar. Ok? Oh, let me check here the answers. Okay, so it's the first one. Ok, so people, we have more activities on the slides. Eu vou deixar esses slides aqui, ó, para quem quiser ir passando em casa, ir estudando. Ok, ó, aqui eu já tenho trap, ok, consoante, vogal, consoante. Vocês podem ir estudando em casa e nós vamos fazer um pouquinho aqui de um exercício do nosso book. Eu acho que eu tenho uns minutinhos, então a gente vai voltar para o nosso book lá na page number 75. Vamos fazer juntos pelo menos o exercício 2, ok? Aqui, ó, na página 74, we have a board with some explanations. Então, essas regrinhas aqui que eu passei, tem também nesse quadro da página 74. Então, quando for estudar para atividade avaliativa, foco sempre nessa seção do livro de Language Arena, que é a parte da gramática, e também dá para usar nos roteiros de estudo, na parte de gramática eu tenho colocado explicações mais esmiuçadas do que do livro, ok? Muito bem, vamos fazer junto esse exercício 2, ó. Complete the sentences with the past simple of the verbs in parentheses. Então, tem os verbos entre parênteses, a gente vai colocar eles no passado simples, na afirmativa. Então, só vamos cumprir usando essas regras. Mary participated in a music festival last month. Como é que eu vou transformar esse verbo aí no passado? Olha, já termina com eu. O que eu vou fazer para ele virar passado? Acrescentei o D, só isso. Radassa já mandou tudo aqui, mandou no privado, graças a Deus, senão ela estava dando spoiler para todo mundo. Ok. Segundo, my friends decide. E aí, também termina com E. O que eu vou acrescentar ali? De novo, somente a letra D. Já acabou com E, só acrescento D. Ok? Que eu tô tentando mexer nele para ele ficar lá embaixo, mas não vai rolar. Então, vamos trabalhar com ele aqui em cima. Eu tô querendo puxar para baixo e ele não quer ir. Colocar... E aí, né?
Não sei se vai ser a resposta certa. Vou pôr do decide só. A outra ficou muito em cima da minha tela. Tá? Mas o primeiro também é só acrescentar o "e" no final. Aí eu tenho aqui esse verbo learn, ok? Que é o verbo aprender. We learned about celebrations around the world. Aqui ele não tem o "e" no final. O que eu vou ter que fazer com ele? A Daça mandou aqui, ó, learned. Ok? Eu acrescentei "ed". Letra D, the students arrive. O verbo arrive significa chegar. Você pode anotar aí os significados do verbo. Arrive. O que eu vou acrescentar aqui? Facinho, facinho, o verbo chegar, né? Já acabou com E. Arrived. Yes? E o último, visit. Visitar, né? Exatamente, não é falciane, não. Isso aí, Amanda. Visited. Olha lá, a gente escreve visited, mas ele não tem esse som do ed. Falo visited. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos ver a questão 3 aqui. Essa aqui, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós temos que observar também o calendário. Ok? Deixa eu tentar movimentar ela. Tudo bem que as palavras vão juntos. Ela nos diz assim: look at the calendar and complete the sentence with the simple past of the verbs in parentheses. Então, para responder as questões, nós precisamos olhar o calendário. Eu tenho aqui um calendário do mês de outubro e tenho também November. Além disso, o que nós temos? Dias da semana, olha lá, começamos do domingo, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Domingo, segunda, terça, quarta. Teacher, eu não lembrava mais disso. Anota aí no seu book, ok? Comecei do domingo, Sunday, Monday, Tuesday. E aqui eu tenho alguns dias da semana. Em alguns dias, eles marcaram algumas datas especiais, algumas celebrations, tá bom? Então, nós vamos seguir a informação para completar. Na letra A, ele está nos dizendo we, blá, 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 the day of that. Então, nós celebramos. Como é que vai ficar o verbo celebrar aqui no passado? Ele está falando sobre o Dia dos Mortos. Já acabou com a letra E. O que eu acrescento? Isso aí, celebrated. Tem gente mandando no PV, pode mandar aberto também quando a gente for fazer junto, tá? The Day of Dead. Que dia que é celebrado o Day of Dead? Vai lá no calendário e procura a data para a gente preencher aqui a segunda lacuna. Lá no calendário vai ter um dia colocado, Day of Dead. Como é que nós vamos completar? Dá uma olhadinha no seu book. Então, segundo espaço, a gente vai colocar a data. Você pode falar pelo microfone ou você pode falar pelo chat. Ok? Tem gente no chat. Esther colocou Day 2, ok? Dia 2. Então, é dia 2 de novembro nesse calendário. Então, vocês podem colocar assim, ó. November 2nd, porque em inglês a gente coloca sempre primeiro o mês e depois o dia. O que é esse ND, teacher? É a abreviação de second, tá? Em inglês a gente falaria como se fosse o segundo dia de novembro, tá bom? Muito bem. What about Halloween? Nossa, lá nos Estados Unidos é super forte. Halloween was celebrated. Em que semana ali é celebrado o Halloween? Ou em que dia é celebrado o Halloween? Dá uma olhadinha no calendário. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou responder a Radassa sobre a atividade avaliativa que teremos em breve, né? Radassa, o foco é
são o verbo to be no passado. Então, eu acredito que são os capítulos 5, 6 e 7, se eu não me engano, que nós temos esse conteúdo, tá? Eu mandei para a coordenação certinho, mas vai lá na seção Language Use, você pode usar os roteiros de estudo também, são esses capítulos, ok? Muito bem, let's talk about this cultural celebration, American cultural celebration, that is Halloween. Então, a Esther colocou no dia 31, geralmente, 31 de outubro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, October 31st, 31º dia de outubro, ok? E na letra C, ele pede para eu falar aqui sobre o aniversário da Keira, Cara, nossa, pequenininha a letra. Eu tenho o verbo querer, que é o want, ok? Esse verbo no passado, nós gostaríamos de celebrar o aniversário dessa mocinha. Como é que eu vou passar o want, que é um verbo regular para o passado? Wanted. Yes, wanted. Muito bem. Radassa. E a data Radassa também passou aqui para mim no privado. Que dia que nós celebramos? Nossa, gente, isso é um pouco fora da linha, tá? Coordenação aqui para achar. É que a letra não fica menor que essa. Aí eu vou ter aqui, aniversário dela é cai numa quarta-feira, dia 25 de outubro. Então, eu vou colocar October 25. Yes? Última, letter D. My sister graduate. Olha, o verbo graduate é graduar, né? Se formar. E ele já tem um E. E ele é um verbo regular. Só acrescento D, tá bom? Lembrando novamente, esse uso aqui do Simple Past é para verbo regular, essas regras. Regular é tudo aquilo que segue uma regra. E nós estamos trabalhando, por enquanto, com sentenças afirmativas, ok? Então, são regras para o verbo regular e sentenças afirmativas. E aí, o que aconteceu na graduação dela? Quando é que foi essa graduação? Dá uma olhada no calendário lá, and we're gonna answer together. Esther mandou, ó, November 30. Por que não é November 3, teacher? Como eu falei para vocês, a gente usa os números ordinais em inglês. Então, é November 30, o terceiro dia de novembro. Ok, pessoal? Então, hoje nós vimos o início ali do Simple Past com regular verbs e também o início do vocabulário do Chapter 8, Talking About Celebrations. Nós vamos parando hoje por aqui. Desejo para vocês uma excellent weekend. God bless you and see you next week probably. Ok?